Olá, pessoal, estamos aqui em mais um podcast, mais um capítulo desses blocos, né, de podcast. Hoje vamos conversar, bater um bate-papo com o Dr. Ederson Roberto Lago, bacharel em Direito, oficial de registro de imóveis da comarca de Valença, estado da Bahia, é especialista em Direito Tributário, especialista em Direito Processual Civil, ex-advogado em São Paulo e Santa Catarina, ex-conciliador do Juizado Especial Cível em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ex-tabelião e oficial de registro civil em Santa Catarina, é membro da Associação dos Registradores de Imóveis da Bahia, ARIBA, conselheiro do FECOM, coautor do livro Tabelionato de Notas, Temas Aprofundados, publicado em 2019 pela editora Juspodium. Por favor, Lúcio. Com a grande alegria, né, que nós nos reencontramos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. E hoje agradecendo a presença, né, do Dr. Ederson, titular aqui do nosso cartório de registro de imóveis de Valença, Bahia. Eu creio que nós temos vários temas aí, né, que giram ao redor da atuação do cartório. Eu creio que vão ser assuntos muito importantes, não só para nós advogados, né, para os estudantes, mas também para a população em geral. Acho que vai ser bastante produtivo nossa conversa. E eu gostaria de aproveitar, né, a oportunidade para mais uma vez agradecer ao Caio, né, ao estúdio, Rocon, né, pelo espaço que tem nos aberto. É uma alegria estarmos aqui nesse projeto e vamos em frente. Obrigado, Caio. Vamos lá. Dr. Ederson, por favor, seja bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, doutor Igor, doutor Lúcio, é uma satisfação imensa, é um prazer todo grande aqui, espero de alguma maneira aqui contribuir e enriquecer esse programa maravilhoso aqui, trazer alguma informação útil para a classe dos advogados, para os acadêmicos de direito aqui, e eu estou absolutamente à disposição naquilo que puder contribuir para esse evento maravilhoso. Maravilha, doutor. Vamos lá. Eu quero começar, doutor, tocando num ponto que eu tenho trazido aqui com outros convidados, que eu resido em Valença há 20 anos. O doutor está aqui em Valença há quanto tempo, doutor? Desde 2017, precisamente 6 anos. 6 anos. Então, eu estou aqui desde 2001, né, e nesse período eu pude notar, mesmo sendo novo na advocacia, eu pude notar uma alteração grande, né, profunda aqui na estrutura da justiça e da advocacia, e como não dizer também dos cartórios, né? Quem vive em Valença há mais tempo lembra do que eram as filas dos cartórios quando eles funcionavam no fórum, né? Quantas vezes para uma autenticação de assinatura era mais fácil ir a Taperoá, era melhor viajar, muitas vezes até de ônibus, do que entrar naquela fila, né? Então, nós que convivemos naquele contexto e hoje temos a alegria de entrar não só no cartório de imóveis aqui do doutor, mas como também nos outros. Então, eu queria que o doutor falasse um pouco desse contexto, né? Da questão documental, né? Que nós tratamos um pouco aqui antes de iniciarmos, desses documentos antigos, né? Das peculiaridades aqui da região, né, a situação que o doutor se encontrou ao chegar e até onde já pôde caminhar até esse momento. Doutor, eu fico bastante feliz com as suas palavras em dizer que melhorou. Não porque, aqui quero ter toda a cautela ao me pronunciar sobre o assunto, não para dizer que o passado era ruim, mas é natural da evolução do ser humano, todos nós sempre melhorarmos, né? Eu espero, inclusive, que o cartório, na nossa gestão, já tenha melhorado desde o início dela. Então, esse é sempre o nosso objetivo, evoluir, progredir, adequar e sempre prestar um serviço da melhor qualidade. Eu acredito que a Bahia tem... acredito não, claro, ela sofreu por conta da privatização tardia. Sim, eu acredito que tenha sido o último estado a privatizar os serviços notariais e registrais. E por conta disso é que talvez a população tenha sofrido um pouco com a prestação desse serviço, né? E evidentemente que, apesar de ser, digamos, tarde, chegou a bom tempo. Sim. E recebeu aí inúmeros delegatários de outros estados, acredito que todos preparados, né? Sempre evoluindo, melhorando. A intenção é essa, é buscar prestar um serviço de qualidade, um serviço rápido, eficiente, cumprir com os preceitos
constitucionais e legais, para que esse é um serviço de muita importância, né? Sim. E muito da vida do cidadão passa pelos serviços notariais e registrais, pelo extrajudicial, a começar lá pelos ofícios da cidadania, não é o meu cartório no caso, né? Sim. O registro civil das pessoas naturais, onde o nascimento passa por lá. Quer dizer, Sim. do início ao fim da vida você Sim. passa por lá. Perfeito. E muitos outros serviços também passam, né? Desde uma autenticação de um documento, um reconhecimento de firma, uma lavratura de uma escritura, uma autenticação de cópia, como eu falei, enfim, inventários, uso capião. São inúmeros serviços que passam por lá. E hoje nós vivemos também a era da desjudicialização, né? Perfeito. Muitos procedimentos que outrora eram privativos, né, do juiz, do judicial, hoje já podem ser realizados, então, nos cartórios. Há exemplo, divórcio, separação, inventário, uso capião, e temos um instituto aí bastante novo, recente, que é a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, acho que o mais novo instituto aí que veio para o extrajudicial é esse de que acabamos de falar. E o serviço é muito importante, como disse, e é sempre uma constante evolução, né? Na pandemia mesmo tivemos significativos avanços, apesar de ter sido algo bastante difícil de enfrentar, mas trouxe em questão de centrais, por exemplo, da parte de digitalização, digamos assim, né? A era digital contribuiu sobremaneira para essa atividade. Forçou que o processo se acelerasse, exatamente, né, acabou forçando, né? Porque não tinha muita disponibilidade de sair, de fazer a situação presencial, então acabou estimulando e incrementando muito, né, essa era da informática aí, de uma maneira muito positiva. Doutor, seguindo ainda nessa linha, mais um pouco a respeito aqui da região, né, das peculiaridades aqui é isso. Queria que você desenvolvesse um pouco a respeito da atuação do cartório aqui e das peculiaridades que giram em torno da nossa região aqui, questão de meio ambiente, né, as questões que envolvem a União, e também é uma maneira, de certa forma, peculiar pela qual as transações imobiliárias historicamente foram realizadas aqui, né? Um outro fator que eu acho que é importante é um pouco de confusão entre posse e propriedade, né? Nem sempre são conceitos bem compreendidos, e isso acho que muitas vezes pode dificultar um pouco a compreensão da importância que é o registro, né? Uma escritura imobiliária registrada. Doutor, acho que você foi muito feliz em tocar nesse ponto, né? Aliás, vários pontos aí, você me interrompa e me refresca a memória, se eu esquecer de algum na sequência que você abordou. Eu acho que eu fui muito feliz em escolher a comarca de Valença, apesar de todos os... Não continue, não fale logo sobre isso, que eu vou perguntar sobre isso também, mas vai embora. Eu queria dizer, porque primeiro que tem um ponto que assola não só a comarca de Valença, aqui na nossa comarca, mas acho que a Bahia como um todo, que é o subregistro, a irregularidade, né? É um ponto muito forte, o subregistro aqui é algo muito grande, é um aspecto cultural. Eu diria que o povo da região, eu não posso aqui falar da Bahia como um todo, mas tenho vários colegas e a gente acaba compartilhando dos mesmos problemas. A questão cultural, notarial e registral aqui, ela não é tão desenvolvida quanto outras regiões do país. Isso acaba trazendo um certo, digamos, prejuízo social, de diversas ordens assim. Mas em relação às peculiaridades daqui, que não é diferente esse submundo, né, esse subregistro aí, mas existem hoje muitos mecanismos que permitem quem tem interesse, pelo menos, em trazer os seus imóveis, as suas propriedades para o mundo jurídico, trazer da informalidade para a formalidade, para o registro. Há exemplo da uso capião, há exemplo da REURB, regularização fundiária urbana, existem procedimentos de regularização de imóveis rurais também. Então, assim, existem muitos mecanismos que permitem isso. A questão é incentivar e desenvolver e mudar esse hábito para que as pessoas entendam e passem a valorizar a importância de um registro da tão falada escritura pública
Aqui a gente entra nesse contexto da escritura pública, mas traz a diferença, né, de escritura pública de um registro, de uma matrícula, de modo muito superficial. Escritura é aquele documento que o tabelião lavra, que é uma transferência, uma compra e venda, e o registro lá no cartório de registro de imóveis, seja uma transcrição, uma matrícula, né? As transcrições são antigas, antes de 76, e após isso a matrícula, então, que é o folho real, onde se faz o registro imóvel. E em relação ao meio ambiente e essa questão de terras da União, nós temos um município aqui da comarca, a comarca de Valência é formada por 3 municípios, Valência propriamente dita, município de Presidente Tancredo Neves e Cairu. Cairu é um arquipélago. Eu não sou muito bom de geografia, mas eu acredito que são pouquíssimos os municípios no Brasil formados por um arquipélago, ou seja, só ilhas. E aí nós temos todo aquele regramento constitucional, né, de que as ilhas pertencem à União. Agora, essa compreensão, essa definição, ela tem que ser compreendida de maneira correta, na exata medida que a Constituição nos apresenta. As terras das ilhas que pertencem à União, assim pertencem de maneira residual. Porque nós temos lá, acho que artigo 20, não me recordo agora com precisão, sou muito ruim de memória. Por ali, mas enfim, tem um inciso que diz que são da União... Desculpa, da União? Os bens da União? Isso, 20, artigo 20. Né? 20, muito obrigado. Então, artigo 20, acho que é o inciso 4, diz que são bens da União as ilhas, vírgula, e continua a dizer, exceto aquelas que são sede de município, remete a um outro artigo que traz mais 2 ressalvas, que são as que pertencem aos estados e aos particulares. Então, a gente entra naquela definição, que o conceito de propriedade da União das ilhas é residual. Isso não sou eu que estou dizendo, porque está na Constituição. Aliás, o próprio STF já reafirmou esse entendimento por diversas vezes em recursos com repercussão geral, e outros antes do Instituto em comento aí, já havia decidido a matéria. Aliás, e aí nós temos aquela questão, né? O que são terras particulares? Como é que a gente compreende o que é uma terra particular de um terceiro? E por meio também, nós temos um regramento, novamente, o Código Civil e a Lei 6.015 nos dizem que são terras particulares aquelas que são registradas. A gente demonstra a propriedade particular por meio de uma certidão do registro de imóveis. Esse registro no cartório de imóveis traz uma presunção absoluta? Nós sabemos que não, né? Traz uma presunção relativa, de modo que aquele teor lá ele se presume verdadeiro, até que alguém se sentindo prejudicado ou identificar uma nulidade, promova lá o devido processo legal, contraditório, e aí, se for procedente, esse registro será cancelado. Mas até então ele é considerado rígido. E aí nós temos muitos registros aqui nas ilhas, né? Estou falando isso porque estão lá no cartório, estão registrados. Então existe essa peculiaridade. E me fez, né, estudar para entender, para não praticar ato errado, e praticar um ato errado significa, né, não dizer que é da União aquilo que não é, e nem não dizer que é de um terceiro particular aquilo que é da União. Então nós temos essas peculiaridades aí. Em relação ao meio ambiente, doutor, o meio ambiente hoje é algo muito, muito poderoso, muito na moda, muito necessário, né? Temos lá a matriz constitucional também, tem questão de licenciamento. Eu acredito que não é assim, tão somente um entrave, né? Ele tem que ter a finalidade, né, das licenças, para que se instituam, se ergam, né, se construam empreendimentos de maneira correta. Então, assim, acaba sendo muitas vezes um certo empecilho, né? Porque você tem todo um regramento a ser seguido, etc e tal, mas eu acredito que é necessário para que não se banalize tudo. Evidentemente é que os órgãos responsáveis têm que ter a sua medida correta, o seu preparo, certamente tem, para que tudo seja feito da maneira correta, legal, nos termos da lei, né? Perfeito. O assunto abordado foi amplo, né? Foi muito amplo. Refresca aí, por gentileza. Não, mas eu acho que perfeito, doutor. Essa ideia, né? Essa ideia geral que eu acho que envolvia esses pontos aí que eu queria ter como uma introdução, e como não poderia ser diferente, o doutor foi muito bem. Obrigado. Muito assertivo. Eu tenho algumas observações iniciais, depois eu até queria voltar para esse tema da questão ambiental aí. Vocês ficam absolutamente à vontade para interromper, né? Um bate-papo. Não, claro. Mas, assim, primeiro vamos tentar retornar alguns conceitos. E, primeiro, assim, eu trabalho, assim, falo um pouco sobre as atividades de modo geral, né? As atividades jurídicas. E a atividade de cartórios é uma atividade que não é muito propagada na academia, por exemplo.
A gente não ouve muito na academia. Falar sobre oficial de registro, falar sobre atividade cartorária. E eu entendo até que essa dinâmica no nosso estado é muito recente, né? O doutor falou que aqui na Bahia pode ter sido um dos últimos, mas, salvo engano, foi o último mesmo, que a lei é de 2011, a lei de privatização dos cartórios é de 2011, é a 12352, salvo engano. Enfim, foi muito tardia, a compreensão nossa foi muito tardia, então não se falava, não se ouvia falar, né, sobre a questão do concurso para cartório. Então, o último concurso foi em 2013, né? Hoje nós estamos aí a possibilidade de ter um novo concurso, agora já tem comissão formada, a Carlos Chagas será a banca, né? Foi a banca escolhida, e esse ano, por exemplo, nós teremos 6 concursos no Brasil, mas há 10 anos, 10, 15 anos, não se falava sobre isso aqui na Bahia, né? Não se tinha essa ideia da carreira em si, não se falava isso na faculdade, não se falava isso na academia. Então, hoje já é uma outra área que já se propaga na faculdade, já se fala, já se busca na faculdade, né? E uma outra circunstância queira ou não, é um concurso que tem uma certa multiplicidade de conteúdo, porque você observa lá a exigência de processo civil, comercial, empresarial, penal, processo penal, registros públicos, conhecimentos gerais, língua portuguesa, né? Ou seja, é uma matriz de concurso muito difícil, muito ampla, né? Já não bastasse o direito registral em si, que já não é fácil. Você ainda tem que ampliar o horizonte muito. E aí, antes de retornarmos às outras ideias, os outros tópicos, eu até fico curioso, doutor, o que te trouxe para essa área, o que te motivou a esse desafio, porque eu vejo que realmente é um desafio, né, ser oficial de registro, e também a escolha pela Bahia, né, porque como baiano eu fico feliz, eu estou vendo aqui um mineiro, agora um catarinense, fico feliz, né, de ter contato com pessoas que adotaram a Bahia como estado de berço, de paixão e por aí vai. Doutor, você foi muito feliz também ao trazer essa questão digamos, me permito aqui dizer, precariedade do ensino sobre o extrajudicial nas universidades. E isso não é só aqui na Bahia, não. Veja que eu vim de Santa Catarina, me formei lá, me formei em 2008, né? 15 anos aí relativamente, pode ser muito como pode ser pouco, né? Depende do contexto. Sim. Mas assim, fato na minha graduação, quando eu fiz, por exemplo, tinha uma matéria que era facultativa no 10º período. Aí nós tínhamos algumas dessas matérias facultativas que tínhamos que fazer, eu não me recordo, acho que eram 2 que eram obrigatórias, tinha que escolher 2, dentro de um leque lá. Sim. E aí, naquela escolha assim, mais ou menos do Unidunité lá, eu falei, registros públicos, vou fazer, vou ver o que é. Não sabia nem do que era. E ao fazer cursar a disciplina, então eu achei interessante, bacana, tive uma noção, mas muito pequena. Dentro desse universo de que falasse há pouco, doutor, sobre todas as matérias, toda a matéria de registros públicos, imagina o que é uma matéria optativa e no último semestre que o cara já fechando a porta, né? O cara já tá com o pé fora, né? Exatamente. Só com a cabeça no AB, olha lá. É muito pouco, exato, é muito pouco. Mas assim, me despertou uma certa fagulha, então foi o primeiro contato que eu tive. Maravilha. Depois, advogando, acabou que alguns clientes lá veio com uma matéria que envolvia contrato, tal, alguma coisa de retificação diária, e aí empurraram esse caso para eu resolver. Eu era recém-formado, novo, né? Então, peguei, estudei tal, aquele assunto tal, fiz o requerimento tal e apresentei no registro de imóveis. E aí foi o motivo. Qual foi o motivo? O que me despertou para ir para o concurso? A nota de devolução. Tá aí, o bingo, acertou. Foi? A nota devolutiva. Foi mesmo. Eu tomei uma nota devolutiva e falei, mas que negócio estranho é esse? Mas que negócio, não deu certo por quê? Falei, mas espera aí, a atividade notarial registral do registrador, ela é, entre aspas, que vinculada, né? Pautada pela legalidade, princípios e tal. E isso aqui tem que ter uma solução. E essa solução eu quero saber antes de eu levar. Isso aqui não vai acontecer mais. E aí se debruçou. Me debrucei, fui nas próximas, resolvi aquela e vieram outras depois. E aí, sempre que chegava algo relacionado a esse conteúdo, essa matéria, sobrava para eu fazer. E aí já virou um prazer.
E aí eu comecei a achar interessante. Eu sempre fui fascinado pela iniciativa privada, pela questão de liberdade, pela questão, uma série de aspectos aí. Não me via fazendo concurso. Por isso, era fascinado. E quando eu fui entender um pouco de como era a atividade notarial e registral, eu percebi que o ingresso é por concurso público, mas depois o exercício dela é sob iniciativa privada. Isso está lá na Constituição. E fiscalizado, evidentemente, né, pelo Poder Judiciário e tal, tem todo um regulamento, assim, não é totalmente privado, né? É uma delegação. Isso. Né? O exercício é privado, mas você tem todo um regulamento que tem que ser seguido. E isso me motivou muito. E eu acabei me apaixonando pela matéria, pelo complexo todo aí. E aí veio, quero ver se eu consigo, né? Vamos ver como é que é esse negócio aí. E aí estudei um pouco, fui fazer um concurso, fui passando nas primeiras fases, né? Mas vamos passar assim, passava. E mais aquilo deu uma fagulha, olha, dá para passar, basta estudar. E aí chegou até um tempo que eu saí do escritório, fiquei quase 2 anos só estudando, e aí é onde eu consegui dar um upzinho, né? Nos meus resultados, e aí passei em Santa Catarina, passei em Minas, passei no Rio Grande, passei em São Paulo, e as coisas foram acontecendo muito rápido, e de repente escolhi na Bahia, e foi o local que eu me identifiquei. 2013, 2013 finalizou, né, ali, a escolha foi em 2017, janeiro, aí teve o período de, né, foi a outorga, aí teve investidura, exercício, e eu vim para cá, olhei, gostei, assustei, né, um pouco, porque a realidade da Bahia, assim, a gente se depara, é um pouco diferente, mas, assim, tá diferente, mas a gente dá conta de tocar esse assunto e de melhorar, e eu acho que o desafio é grande, e vamos arriscar. E foi dessa forma que eu vim parar aqui na Bahia. Maravilha. Tudo a partir de uma nota devolutiva. Não, mas é isso. E a gente está conversando bastante, doutor, com os profissionais, falando sobre vocação, né? A gente observa isso, né? Como é que surge. Às vezes você segue por um caminho, mas no meio né? No meio da graduação ou ao final, né? Você se identifica com algo que realmente te chama para a atividade realmente que você vai executar. E saber um pouco dessa história é muito importante, né? Para muita gente. Então, tem pessoas que no primeiro semestre querem desistir, no meio da faculdade querem desistir, e às vezes o insight ali, a resposta vem no final, vem já no primeiro ano de carreira profissional e por aí vai. Então, o às direito vezes é mágico, né? Ele nos abre um leque muito grande. É possível advogar, é possível apenas ter como conhecimento, exercer uma carreira empresarial, uma consultoria. É possível entrar na carreira de concurso, e tem vários concursos, juiz, magistratura, etc e tal. Notarial também é uma delas. Quer dizer, o direito tem esse leque muito grande que permite atuar em vários segmentos. O que eu acho também é que, por exemplo, quando você está ali na Constituição, e eu estou aqui fazendo menção à atividade, o dispositivo é o 236, você está no finalzinho da Constituição, ali para chegar ao 250 acabou a Constituição. Um artigo só. É o 236, um artigo só, né? Meio que esquecido. E eu acho que também tem essa questão de ser, se fala o termo privatizado, né, serviço privado, mas é uma atividade pública que foi delegada, então acho que muita gente confunde esses conceitos, e aí quando ouve, né, é privado, mas tem que fazer concurso, então muita gente também se afasta dessa é uma delegação de monopólio estatal, né? Claro, mas muita gente se afasta porque tem concurso, então não vou fazer. Muita gente deve pensar por essa forma. Mas eu acho que assim, aí a gente volta até vocação também, mas eu acho que é até mais profundo. Isso que o doutor falou com relação a eu também nunca me vi como um servidor público. Não pela atuação, minha mãe foi servidora pública e eu tenho muito orgulho dela, mas questão dos incentivos ali, assim, eu preciso muito dos incentivos positivos diariamente para que eu produza. Eu sempre falo, se em algum momento a estrutura estatal me desse a tranquilidade de eu não precisar no dia a dia, né, a cada dia matar um leão, eu acho que com o passar do tempo, naturalmente, eu estaria a cada dia menos envolvido com o trabalho, né? E na iniciativa privada é o contrário, né? Você pode estar muitos anos ali já estabelecido, mas acontece muito com o escritório de grandes advogados, quando você tem o cabeça do escritório se
apesar da estrutura do escritório continuar funcionando, mas determinado nome se afasta, você percebe, né, que a atuação, em geral, caiu um pouco. E engraçado é isso, é um concurso público, né? É uma delegação de monopólio estatal, mas os incentivos no dia a dia são de iniciativa privada. Né? Você tem que tratar os seus clientes como eu trato os meus também, né? Eu preciso deles. E nós temos o dever, né? Exato. A própria lei nos dá o dever de tratar com urbanidade. É porque os servidores públicos, e os servidores públicos em geral, eles têm esse dever, mas não é isso que a gente, né? Muitas vezes não é isso que a gente... E é interessante, eu não tinha examinado por esse lado. Se eu fosse um pouco mais novo, talvez essa ideia que o doutor deu agora pudesse me fazer repensar, porque eu sempre falei, garanti, eu nunca faria um concurso. Se eu fosse um pouco mais novo, eu poderia... Mas a idade não há de ser um óbvio, tá, doutor? Não pense dessa maneira, que muitas vezes nós nos deparamos com colegas assim, com idade muito superior à nossa, né? E é incrível, é brilhante você ver pessoas assim, é um incentivo, sim. Porque a gente pensa muitas vezes, quando eu chegar em determinada fase assim, eu vou me acomodar e tal. E a gente vê que as pessoas estão lá, muitas vezes já até aposentadas em algumas carreiras, etc e tal, e vêm para cá e vêm com gás, vêm preparados para isso. Sim. Mas nessa linha que vocês falavam aqui da questão do serviço público, do concurso, iniciativa privada, da fiscalização, a gente até desafia, de repente, os ouvintes aí, os acadêmicos e tal, a buscar, porque quando a gente trata, primeiro que é um serviço público, né? Sim, a atividade notarial registral é um serviço público, isso é pacífico. Mas ela é exercida em caráter privado por concurso público, e aí se trata de delegação, uma delegação do serviço público. E quando a gente vai para o direito administrativo, delegação lá você tem tem um conceito técnico dele. Sim, e essa delegação de que falamos agora do serviço notarial registral não se encaixa naquele. Então, quando a gente estuda a natureza jurídica da atividade, você tem aí um paradoxo, porque delegação, é aquela delegação lá de... Não é aquela, não é licitação. Tal. Então, assim, até incentivo o pessoal a estudar e entender bem isso. No momento não é para isso aqui agora, para buscar, mas é interessantíssimo. E isso já foi até prova de concurso. Porque uma coisa é o particular em colaboração com a administração. Então, assim, buscar entender esses meandros é muito bacana. E só para voltar aqui, quando eu falei da nota devolutiva, ela é uma ferramenta muito utilizada por nós, né? E a gente não faz isso com alegria, não. Porque para nós emitir uma devolutiva, ela dá muito mais trabalho elaborar uma nota devolutiva do que praticar o ato em si. Claro. Mas, como é uma atividade, né, um serviço público, está sempre vinculado à lei, à legalidade, a diversos princípios, e muitas vezes é necessário a gente apontar alguma incorreção, algum ajuste, algum complemento, e se faz por meio da nota devolutiva, sempre fundamentada, e ela não é para espantar ninguém não, tá, doutor? Você nos ajude a divulgar, a difundir isso na atividade aí, que o objetivo é sempre buscar a correção daquilo que está sendo feito. Então, é a nossa ferramenta, mas ela há de ser vista sempre com bons olhos, porque é necessária. Perfeito. E que sirva de estímulo também, né? Isso. Que as pessoas, se deparam com elas... A nota devolutiva, ou seja, e outro profissional poderia ficar, cara, errei aqui, não vou mais fazer isso, passa para outro. E às vezes é aquilo que te empurra, né? Exatamente. Há de servir sempre. A resiliência ali de você continuar a persistir. Se você for pensar, muitas vezes num processo judicial, você tem, entre aspas, notas devolutivas que não são tão claras. Pelo menos essa do cartório, ela vem exatamente um leigo, né? Pode precisar de um advogado, porque ele não entendeu ali o que precisa, ou ele não tem realmente capacidade, mas está ali o que é necessário. E na justiça, muitas vezes, não, né? Muitas vezes você tem que captar E o desafio também de se fazer uma devolutiva, porque isso tem tudo regramento, né? Você não pode ficar fazendo sucessivas notas devolutivas, exceto quando aquilo que foi apresentado justifique, né? Mas, assim, é um desafio para a gente também, para ser claro, mas não para não ser extenso. Então a gente busca sempre, nem sempre se acerta, né? Mas assim, o que eu quero dizer você tem que dizer de forma clara, mas também você não pode fazer um livro para explicar tanto, né? Então a gente busca esse equilíbrio para tentar transmitir a mensagem, fundamentar da maneira mais objetiva possível. E estamos sempre à disposição, né, para orientar, para traduzir aquilo que foi dito ali, porque o objetivo final é sempre praticar o ato. E o objetivo, na verdade, o objetivo é justamente esse, é alcançar. Eu me lembrei aqui de uma situação, mas é isso, porque às vezes a pessoa perde a paciência, ingressa em comunidade de segurança, por exemplo, e
poderia ser conversado, poderia ser, né, colocado as cartas na mesa, ter explicado, ter fundamentado, mas pelo menos, não sei aqui, mas na capital pelo menos tem essa praxe, né? Diante de uma nota devolutiva reiterada, uma segunda ou terceira, já perde a paciência, já entra com de segurança, né? Enfim, contra o ato, e aí o ato, coator do oficial de registro do tal cartório, né? Porque lá são vários cartórios, né? Então, assim, às vezes há uma confusão entre o que é que a estrutura, né, está sendo o que é que está se emitindo ali, né? Não é nenhum tipo de perseguição, não é nenhum tipo de contrariedade, mas tão somente uma análise de acordo com a lei que deve ser cumprida, né? Não é porque, mais uma vez, eu acho que há uma confusão com a atividade. A atividade há uma delegação, mas uma atividade que é, sim, uma atividade do Estado que está ali em delegação, entendeu? Então... E assim, eu acho que nos últimos anos, voltando a esse assunto, a região passou por uma reestruturação muito profunda, né, doutor, em vários níveis. Então, isso também, há pouco tivemos uma nota devolutiva aqui do cartório que era uma questão que precisou ser resolvida na prefeitura. Havia um problema no mapa. Então, é uma questão que tem que ser resolvida, ela não é responsabilidade de ninguém. Em muitos momentos, o profissional pode achar que aquilo é uma coisa, vamos dizer, que esteja se criando um problema, mas não. Nesse caso, até para ser sincero, eu imaginei isso durante um período até que encontramos o problema. E aí, né, você vê que a nota estava certa. Sim. Doutor, aqui ainda eu acho importante a gente voltar um pouco para adiantarmos, voltando a essa questão da posse e propriedade. Perfeito. Então, eu já observei alguns colegas aqui, né, que na hora de ajuizar já vi algumas ações não sendo aceitas pelo juízo, justamente porque aquele conceito básico, né, de uma ocasião que você deveria estar reclamando propriedade, você vai reclamar posse e vice-versa. E eu entendo que, às vezes, essa confusão, essa falta de clareza, nessa diferença imensa entre essas duas realidades, né? Não vamos nem dizer dos conceitos, mas a realidade do proprietário e do detentor de posse, ela muitas vezes dificulta que se avance ainda mais na regularização fundiária. Eu já tive, né, como falei com o doutor antes de gravarmos, alguns clientes que eu não tive capacidade de convencê-lo de que para ele seria um bom negócio a regularização, apesar de os custos envolvidos nem serem tão altos. Não era aquela conta de que o cara fala, não vale a pena eu investir tanto, não, o investimento nem é tão alto, mas eu não estou vendo aonde isso vai... Então, assim, falar um pouco a respeito da importância do registro, doutor, né, de questão de segurança jurídica, e aí a questão da garantia de propriedade, segurança nas transações, que o doutor Igor havia falado que as questões macroimobiliárias aqui não se destacam como em outras regiões do estado. Exato. Em compensação, as pequenas brigas entre vizinhos, por causa de um beco de meio metro, você tem centenas, né? Sim. Que é justamente essa coisa de posse. Então, é isso, doutor, você reafirmar, né, a importância do trabalho que vocês fazem e o tanto que isso colabora com a sociedade, né? Isso não... O fato de que eu regularize um imóvel de minha propriedade, ele não diz respeito só a mim, né? Isso vai se reverter para todo o município e muitas vezes tantas coisas que o cidadão sente falta não são feitas justamente por, né, essa falta de regularização. Então, eu queria que você aprofundasse isso para nós, por favor. Vamos falar agora com o cidadão valenciano, que ainda não procurou o seu REURB. Vamos trocar informações aqui, vocês me ajudem, porque a sua abordagem aqui é muitíssimo ampla, né, e de uma importância assim fenomenal. Com certeza. E quando você não conseguiu convencer o seu cliente, não se sinta incapaz. Você sabe que essa questão muitas vezes não convencer o cliente, isso aí está muito mais atrelado ao aspecto da cultural, sim, aquilo de que falamos inicialmente, né? A cultura notarial e registral aqui ainda é pouco difundida e reflete nesse aspecto que o doutor acabou de falar aqui agora.
em que as próprias, muitas vezes, e aqui eu não estou a criticar nenhum profissional, por favor, ninguém me entenda mal aqui, mas muitas vezes, eu, por exemplo, sou da área notarial e registral. Se nós fôssemos falar direito ambiental aqui, eu iria me sentar em outra cadeira com certeza, porque não é da minha área, então a gente não acaba não entendendo e não alcançando. O universo do direito é muito grande. E muitas vezes as pessoas não têm uma compreensão adequada, acho que talvez seja a palavra correta, adequada e suficiente sobre a importância da propriedade e a diferença entre posse e propriedade. Sim. A propriedade seguramente é o nosso maior direito real que temos. Não é o maior direito que nós temos, né? Porque seguramente a vida, a liberdade, desculpa, entre outros, aí estariam acima. Sim. Mas dos direitos reais é o maior que nós temos. Tanto é que a propriedade é definida como um feixe de direitos. Sim. Aquele de usar, dispor, reivindicar, contra quem quer que seja que detenha e tal. Veja, é um feixe de direito que tem na propriedade. E como é que se adquire a propriedade ou o que é a propriedade? A propriedade surge do registro imobiliário. Nós só conseguimos demonstrar que alguém é proprietário, aquela expressão lá, só é dono quem registra, vem daí. Por quê? O ordenamento jurídico lá do Código Civil estabelece que a transmissão da propriedade ela acontece com o registro do seu título. Exato. E evidentemente que ela só acontece com o registro do título porque a propriedade já está estabelecida. Sim. Então, enquanto não há um registro no cartório de registro de imóveis, não há propriedade. Existe lá, muitas vezes a pessoa tem até dificuldade de compreender posse e propriedade, por quê? Imagina alguém que está lá há décadas naquele imóvel, na sua casa, é o teu terreno edificado, com uma casa edificada em cima, e ele está lá, e você dizer para ele que aquilo não é propriedade. Ele tem aquele contrato ali de 60 e aí eu me lembro da aula de posse do nosso papiro, querido doutor... papiro. Ele tem nosso querido doutor Pablo Stolze, que ele conta que posse na Bahia, a pessoa leva aquele documento num saquinho de plástico. Papiro, pô. Incrível, a aula dele é fantástica para entender isso. Pablo Stolze, fantástico. Exatamente, mas assim, voltando então, a questão dessa da posse, né? Da propriedade, essa pessoa que está lá há décadas naquele imóvel, na casa dela lá e não tem um registro, como é que você vai dizer para ela que ela não tem propriedade? Ela está convicta de que aquele imóvel é dela. E aí como é que é? Se é dela, como é que não é proprietário? Mas para nós que entendemos um pouquinho de direito, a gente consegue perceber que a questão da propriedade surge com o registro do título. E a posse é importante? É muito importante. Não é um direito real, né? Primeiro que a propriedade é um direito real. Aliás, o único direito real na coisa própria, né? Agora vem aí uma questão também da laje e tal. Não vamos adentrar nisso. Mas sim, a propriedade é um direito real muito grande, com aquele feixe de outros direitos que acabei de falar. E a posse, então, o que é que é? A propriedade está registrada, sabemos disso. Se não está registrada, é o quê? Pode ser várias outras coisas. Pode ser detenção, pode ser posse. Aquele senhorzinho que está lá há décadas no seu imóvel, ele tem o quê? Ele tem posse. A posse é grande. Ela não é do tamanho da propriedade, mas ela é importante. A posse é o primeiro instrumento de que alguém precisa e dispõe para buscar uma regularização fundiária por meio da REURB, por meio da uso capião. Mas veja aqui, demonstrando a posse, que é o contato com a coisa, não vamos aqui definir muito, mas assim, é o contato com a direto, coisa. Né? Isso. Dar uso. Tá lá em cima do imóvel, utilizando o imóvel, tem posse. Pode fazer uma venda dessa posse? Pode, porque a posse acaba sendo um direito. Não é um direito real, mas é um direito e tem a sua importância no ordenamento jurídico. Mas separarmos isso, uma coisa de outra, é fundamental. E aí é que vem aquela questão da diferença de uma e outra. Quando se tem a posse e não se tem a propriedade, você não tem acesso muitas vezes a um crédito. Então, quando o sujeito ele regulariza o seu imóvel, ele traz ela do subregistro para o registro, sai da informalidade para a formalidade, você tem uma facilidade, é possível ter acesso ao crédito, dar em garantia, facilita uma transação, porque você imaginar que está vendendo para alguém, o comprador não tem todo o dinheiro em espécie disponível, liquidez muitas vezes, ou se ele tem, ele não quer aplicar naquele imóvel todo o dinheiro dele, mas ele tem um acesso a um crédito, ele consegue fazer uma parcela menor. Se o imóvel está regular, está registrado, tem propriedade, o comprador, ele compra, o banco financia, né? E você dá em garantia. Isso. Veja que nesse momento a propriedade ela foi vantajosa para vendedor e comprador. Claro, o vendedor achou um comprador que muitas vezes pode não ter o dinheiro todo disponível, mas provável. Tem acesso ao crédito.
Comprou, transferiu, deu em garantia, beleza. Você pode dar em garantia para pegar um dinheiro, para construir, para melhorar a casa. Enfim, o crédito entra no mercado. Se você imaginar uma questão de inventário, por exemplo, facilita a demonstração da propriedade, facilita as transações. Só o fato de ter o imóvel regular, condição de vida melhor, dignidade da pessoa humana, você tem a propriedade tem matriz constitucional. Então, assim, o tamanho da propriedade, nós poderíamos ficar aqui tratando de conceitos técnicos por muito tempo. Sim. Mas ela é de suma importância, é um direito muito grande, muito importante e que traz inúmeros benefícios sociais, fundiários, para a economia, para a qualidade de vida, urbanístico, enfim, uma série de outros, uma série de outros aspectos e direitos que se relacionam com ela e que facilitam a vida do cidadão. Não tendo, fica à margem disso tudo, né? Aí é aquela situação que falamos no início, né? A posse é importante? Mas a importância maior dela está ao permitir que o posseiro, o possuidor, consiga ter acesso à propriedade. E aí aquela questão, né, de muitas vezes não conseguir convencer o posseiro porque não tem a cultura. Então, muitas vezes, esses aspectos acabam sendo irrelevantes. Você e aí mudar uma cultura é sempre mais complexo. Você falou uma coisa muito importante, porque, olha, registros públicos de 73, né, a legislação. Então, mas a praxe da sociedade como um todo é você fazer o contrato de compra e venda, engavetar esse contrato, passado um tempo você vai lá e faz a uso capião. Você faz a regularização pela uso capião. Isso é muito comum. Não vou pagar agora, não vou regularizar agora, porque vai ter um custo, né? E esse custo lá na frente eu resolvo com a uso capião. Mas isso gera diversos problemas. A questão da disputa de posse, muitas vezes, você falou antes. Ainda fraude, tem questão, né? Quando você tem a propriedade registrada, fica muito mais fácil você demonstrar o seu direito, até porque uma matrícula aberta corretamente já tem lá os limites, definição das divisas, então facilita sobremaneira. Então você acaba até evitando um conflito aí possessório, fundiário e tal, de reivindicatória, pela simples demonstração da existência da propriedade, né? Os conflitos maiores, eles estão na posse, né? Exatamente. Do que na propriedade. Essa situação favorece muito. Eu outro dia fiquei conhecendo uma colega que ela atua hoje exclusivamente em ações possessórias em que a contraparte é um cidadão aqui da cidade. Ela se especializou nesse cidadão. Tantas questões possessórias ele tem único... Não, diversas famílias. A contraparte é comum. Ela tem vários clientes que têm a contraparte em comum. E isso é o quê? É essa estrutura, é essa cultura de regulariza depois. É isso. Ou não regulariza. Deixa acontecer. Regularizar para quê? Tem o posse, né? E aí quando acontece uma fraude, a pessoa... E o que mais acontece que a gente, assim, que nós vislumbramos sobre relações de família, que repercute na propriedade ou na posse, ou seja, enfim, questão de companheiros e companheiros, né? Ou seja, aí você vai ter que, por exemplo, já vi um processo que a pessoa tinha que a ação era reconhecimento da união estável, dissolução da união estável e a análise do imóvel. Porque era uma discussão da propriedade. Não, e aí, propriedade ou era a discussão da propriedade. Tinha propriedade. Era a discussão da propriedade, porque havia ou não uma discussão, porque foi levado a registro, mas aí tinha uma questão de fraude, uma confusão, mas que tudo isso sobre a questão da mentalidade de não se regularizar as coisas. Né? E nisso, muitas vezes, um divórcio ou inventário, aí, por exemplo, uma parte, você tem só um contrato de compra e venda. Então, uma parte apresenta uma avaliação de 100 mil, a outra uma de 1.500.000. Aí você fala, é o mesmo imóvel? Fala, gente, mas não é possível. É isso. E aí você fala, você vai ter base em quê? Para saber qual que é o valor, né? Doutor, agora trazendo um pouco a responsabilidade para a minha classe, para a nossa classe, com relação a esses procedimentos que giram em torno do cartório de registro de imóveis,
Qual que é, na opinião do doutor, qual que seria a função do advogado? De um advogado proativo que nesse momento estivesse se interessando por essa atuação, no caso hoje específica do imobiliário, mas mais próximo, porque conheço alguns colegas que eles trabalham exclusivamente no direito imobiliário, mas, por exemplo, em redação de contratos. Então, muitas vezes eles têm pouco contato, né? Eu digo aquele colega que nesse momento está se interessando em trabalhar mais próximo aos cartórios. Quais são as dicas, assim, doutor, para o profissional que quer ter sucesso nessa... Doutor, eu acredito que a principal dica é compreender o assunto, né? Sim. É entender como é o extrajudicial e a importância dele e tudo o que pode ser feito no extrajudicial. Veja, nós falamos no início, né, essa era da desjudicialização, Sim. que significa trazermos alguns institutos lá Sim. que antes eram só Sim. a nível judicial, hoje para o extrajudicial. Quando se fala em cartório, em atividade extrajudicial, sempre se pressupõe consenso, né? Porque Sim, o litígio perfeito. fica reservado ao judiciário sempre. Mas veja, são vários os campos de atuação. Desde, por exemplo, uma retificação diária, um desmembramento correto, um procedimento de loteamento, uma incorporação imobiliária, uso capião, inventários, divórcios, quando envolve partilha, né? Seja uma união estável, de que falamos há pouco, o doutor citou aqui, uma questão de reconhecimento de dissolução e união partilha, estável. né? Veja que são fatos da vida, né? O STJ já disse que união estável ela independe de qualquer formalidade, é um fato da vida. Sim. Mas quando se formaliza isso, muitas vezes facilita bastante. Você formaliza, pode estabelecer um regime de bens. Isso. Se a intenção é comunicar, escolha um regime que faça isso. Se a intenção é separar, estabeleçam naquele momento que assim que será por separação. Veja aqui, eu não estou aqui incentivando nenhuma delas, mas assim, formalizar traz segurança para todo mundo. Isso passa pela segurança jurídica. E o que é a segurança jurídica? É a certeza de que um determinado procedimento foi feito em conformidade com o que estabelece a lei. A segurança jurídica é isso, né? Tem aquela questão foi seguido o rito correto, o procedimento correto, tem segurança para todos os envolvidos. Então, continuando, tem essa questão que perpassa também pelo notas, né? Um inventário, um reconhecimento, uma dissolução de união estável. A adjudicação compulsória hoje é um instituto novíssimo no extrajudicial, que permite resgatar, por exemplo, essa questão dos contratinhos que muitas vezes foram feitos, a parte se recusa a assinar, ou teve uma promessa que depois foi cedida e foi cedida de novo. Então, assim, são vários os campos. E qual que é a principal função do advogado? O advogado é um profissional do direito, é aquele que tem um traquejo com o direito, que tem contato, que tem uma capacidade de absorção muito mais fácil. Não que nós não consigamos nos comunicar com as pessoas leigas sem conhecimento jurídico. A gente consegue, mas percebe-se quando tem um trato, um diálogo, uma conversa entre profissionais do direito, tudo facilita. Quer dizer, é um advogado que estudou, que entende do assunto, que apresenta uma petição inicial já trazendo os fatos corretos, o encadeamento, o procedimento correto, facilita o trabalho do tabelião, lá no inventário, algo assim, do registrador. Você tem um trânsito de relação jurídica muito mais leve, muito mais facilitado, muito mais ágil, evita uma nota de exigência muitas vezes, não quer dizer que não possa acontecer. Mas assim, eu penso que hoje, antes, né, há um recente tempo aí, os advogados eram muito combativos, tudo era judicial, Exato. né? Hoje, essa mudança o de extrajudicial tem um campo muito grande e que as universidades não nos ensinam, não nos mostram. Isso. Aí nós saímos das faculdades, das universidades, muitas vezes preparados para aquela ação, como é que tem que ser, a gente acaba esquecendo isso. Então, acho que o nosso papel aqui eu sempre procuro ter um diálogo muito grande com a OAB, com os advogados, com a academia também, inclusive tem um projeto da Ariba, da associação, Café com Esse, salvo engano, que está sendo difundido e que a intenção, inclusive, é difundir isso pelo interior do estado, para ter um bate-papo já com os acadêmicos, para estimularmos, para jogar a sementinha de que o extrajudicial é algo bacana. Tem um campo muito grande, muito fértil e que muitas vezes se mostra mais ágil, mais célere, porque o judiciário está abarrotado hoje. E não é culpa do juiz de modo algum, mas essa via da desjudicialização acaba desabarrotando o judiciário e buscando uma celeridade que os cartórios têm. Temos prazos também para serem cumpridos, então acho que
os advogados são as peças fundamentais na difusão disso e no aprimoramento da atividade, na agilidade de tudo isso. Eu creio que em breve nós teremos mais profissionais voltados para isso, né? Porque eu espero que a gente consiga difundir, divulgar isso e que os acadêmicos aí já saiam conhecendo um pouco mais do que nós conhecemos quando saímos, né? Perfeito, porque o judiciário ele já não comporta mais. Não comporta mais. Então, assim, não comporta. O judiciário não comporta, o Ministério Público não acompanha, a Defensoria não acompanha. Então, e quando você tem instrumentos que você facilita, né, esse processo, né, de retirada, né, ou de afastamento do que a gente aprende na academia. O que a gente aprende na academia a judicializar. Essa é. Desde quando nós começamos com teoria geral do processo e passamos para direito processual civil, na nossa cabeça entra judicializar. Fazer uma ação bem feita. Exatamente. A gente aprende ali condições da ação, requisitos, aquela estrutura toda da ação, ajuizamento, depois passando para recursos, e a gente fica ali em ponto de bala. Quando é que a gente vai começar a ajuizar? Quando é que a gente vai começar? Eu acho que esse modus operandi é o central na academia, que realmente precisa ser, de fato, alterado, esse modus operandi. Então, me deixa muito feliz esse tipo de ação, porque é preciso implementar essa nova visão sobre sobre as carreiras jurídicas de um modo geral e, sobretudo, sobre a carreira do extrajudicial, entendeu? Sim. Então, mas eu bato na tecla. Eu acredito que por muito desconhecimento, muita gente desconhece, né, essa via, né, de resolução de problemas que poderiam ser, vamos dizer assim, resolvidos aqui fora do judicial, né? Então é uma mudança total de paradigma, assim. Muitas vezes, inclusive, com relação ao contrato de honorários, num primeiro momento pode até ser menos não ser tão positivo para o advogado, por exemplo... Atrativo, no caso. Um inventário que seria judicial e litigioso, e que você investe um tempo, ainda sem ganhar honorários, você investe aí 2, 3 reuniões para que aquilo se torne um inventário amigável. Eu passei por isso há algum tempo. Verdade. E se o inventário fosse judicial, eu teria cobrado mais. Sim. Em compensação, com 100 dias eu entreguei ontem o inventário pronto. Sim. Então isso tem que entrar na conta. Que em 100 dias talvez eu não tivesse tido nem o primeiro despacho com relação à nomeação de inventariante. Não, claro. Agora, essas 3 reuniões que eu fiz com os irmãos poderiam ter dado errado e eu poderia ter perdido todos os clientes. Porque eu fui procurado inicialmente por uma das herdeiras e ela queria que eu fosse advogado nela em um inventário judicial. Eu pedi permissão para que tentássemos aquilo e eu poderia ter tido insucesso, inclusive ela falado, não era isso que eu estava procurando. Não quero isso, eu quero judicial e fim de papo, mas tchau. Deu certo e uma questão não era tão difícil. Agora, é uma mudança de raciocínio lá da primeira reunião. Sim. Você já tem que estar com a predisposição de compor, né? Sim, de fazer. E que é também uma atividade do advogado também. E é o conhecimento, claro, né? Você bem entendia, conhecia que o caminho que era possível fazer essa judicial sim. E usou de todo o conhecimento, enfim, e conseguiu resolver. Parabéns, é muito bacana ouvir isso. É um caso prático que aconteceu, acabou de finalizar, que você falou que entregou essa semana, ontem, né? Eu entreguei. Veja que bacana isso. É um processo a menos que foi para lá, exato. Você resolveu em 100 dias, quando e não a família, não, e a agora, família... me satisfaz a minha curiosidade aqui, eu já fui advogado, mas não me recordo da tabela. Sim. Mas não deveria haver um prejuízo, né, do inventário. Mas né, doutor, porque assim, é isso. Mas a tabela, me pergunta aqui, a tabela traz isso ou é só porque a tabela traz? Eu não, para ser sincero, a tabela do OAB é 0,6, né? 0,6%. É no mínimo 6%. Desculpa, 6% é o mínimo mas, do inventário. Assim, é isso. Em um processo, eu teria que inicialmente brigar, inclusive pela inventariança. Era a primeira briga, ela pela inventariança. Entendi. Então, quer dizer, eu poderia demorar 1 ano só na briga pela inventariança. Quantos requerimentos e quantos... Nesse caso, o extrajudicial é fantástico. Tudo rápido. Como essa família sairia de um processo judicial de 4 anos?
sim. E como eles saíram ontem. Sim. Né? Não é incomparável. Até a questão da leveza. Você tira a pressão. Sim. Né? Ontem, sexta-feira, fomos todos lá juntos assinar. Sim. Então, é isso. Eu acho que é essa mudança de... Eu tenho feito questão assim, de praticamente tudo. Muitas vezes o cliente fala, é impossível, doutor, não adianta tentar conversar com ele. Só que eu sei a demora, né, do judiciário muito ocupado, demora, e aí daqui a 4 anos, 2 anos, o cliente está te ligando. Exato. E aí, doutor, aí quando você vê o nome dele, você não está deixando de fazer nada, você não está fazendo nada errado, mas ao mesmo tempo você não tem um retorno. E até a questão... isso é muito... né, eu acho que muitos advogados, até com o passar do tempo, o cara às vezes vai perdendo até o prazer pela profissão. Por isso, né? Você começa a ter tantas... Eu acho o ideal é fechar, né? Você fechar o problema. E do oposto disso tudo que você estava falando agora, essa questão da demora e tal, você ter a satisfação de entregar um trabalho concluído, pronto, realizado por completo, num período desse. Sim. Quer dizer, esse cliente não vai mais te ligar, a não ser para te oferecer uma outra trabalho, né? Inclusive, e a gratidão já dele pela agilidade. Isso já surgiu a necessidade de um desmembramento, em consequência. E é óbvio que eles vão me procurar. Né? Primeiro, pela confiança e credibilidade de todo um trabalho célere, ágil e eficiente que foi desenvolvido e concluído, né? Isso, é brilhante isso. Isso é muito gratificante ouvir, né? Embora não tenha participado nada disso, mas saber que um colega tabelião conseguiu, juntamente com o advogado, veja a importância da pergunta que o senhor fez há pouco, doutor, né? Como é que o advogado contribui dessa maneira? É entendendo os institutos, né? E entendendo que você tem muito mais agilidade no extrajudicial do que no judiciário. E reservar realmente para o judiciário aquelas demandas que realmente são necessárias, que há litígio e que exige a atuação uma demanda de saúde. Eu acho que qual que é a principal importância do advogado nesse momento? A sutileza, a sensibilidade, a perspicácia de saber que pode conduzir o mesmo procedimento uma via muito mais rápida, célere e com o resultado equivalente num tempo muito menor. E é brilhante isso. Essa ideia da mediação é interessante que, assim, às vezes eu falo para o cliente, olha, você está me contratando, você que está me pagando, mas se você me autorizar, durante esses primeiros 30 dias eu vou ser advogado do acordo. Então pode acontecer de eu ter um contato com a contraparte e voltar para você, meu cliente, e falar, olha, isso aqui eu acho que ele está certo. Eu acho que você podia... Então, naquele momento ali, você está trabalhando pelo consenso, né? Claro. Mas essa... deveria ser, mas né? Isso deveria ser agora, a partir do momento que não é viável... aí né, muda o contexto todo e aí... Essa deveria ser a praxe e também fico muito feliz com esse tipo de atitude. Porque a gente vê que o direito... tudo bem, diante de um litígio, não necessariamente... A gente não está trabalhando com vencedor e vencido. A gente está trabalhando com a busca da paz social. Né? Mas como eu acho, se não me engano, nós tratamos disso com o Dr. Carlos no primeiro episódio. Porque é muito difícil que o resultado que vem de uma sentença judicial seja acatado pela parte vencida com tranquilidade. Um acordo, mesmo, aí é isso. Poxa, eu abri mão, eu queria 10, só levei 5, mas eu decidi querer 5. Ninguém me impôs isso. Então, mesmo que hoje eu falo, eu não estou totalmente satisfeito, não, mas depois da manhã eu já falo. Ninguém me empurrou nada pela minha goela. Eu resolvi, não é? Exato. Então isso dá uma sensação de uma escolha, né? Aí sim a paz social. É isso. A questão do vencer e vencido é que o processo, e é essa mania que o brasileiro deu à ação judicial. De que tem um vencedor, tem um vencido. Aí o vencido sempre vai recorrer, e no recurso não se dará por satisfeito, vai recorrer às instâncias superiores, aos tribunais superiores, até fazer toda a estrutura do ordenamento ser alterada para que aquela sua tese seja alcançada. É assim que se altera tudo. Né? Até ocorrer, por exemplo, uma judicialização em massa em determinado segmento, para que seja afetada, né, essa discussão, e aí os tribunais superiores, seja recurso repetitivo, seja repercussão geral, que envolve matéria constitucional, delimitar aquele tema e bater o martelo.
Mas enquanto, né, a gente fomentar essa estrutura de não concordar com a sentença, de não concordar com o que o judiciário disse, né, ou dizer o direito, né, o iuris dicere, enquanto não concordarmos com isso, a gente vai sempre viver nessa sociedade de caos, né, de instabilidade sempre. E da mesma forma eu falo, enquanto a gente não mudar a postura para enxergar no extrajudicial, né, também como um meio de afastamento da judicialização, né, também como uma via, né, de pacificação em relação à resolução de conflitos, por exemplo. Isso, é uma né? via muito eficaz de solução de problemas, né, de vários problemas, é muito eficaz. Né? Doutor, pedi licença para voltar um pouco aqui para o direito imobiliário. É engraçado, logo que eu me formei, eu comecei imediatamente a fazer uma especialização em direito imobiliário. E aí um colega aqui da cidade, um cara que é meu amigo, eu considero, é um amigo mesmo, me falou, mas direito imobiliário aqui, assim, ele é um cara que me dá muitas dicas, ele quer meu bem, mas direito imobiliário aqui, que ninguém tem escritura. Aí eu falei, mas é por isso. Na minha cabeça era tão nítido assim que a necessidade, e na cabeça dele é isso, quem sou eu? Ele é um, assim, se eu conseguir como honorários em um mês o que ele consegue em um dia, eu estou bem. Mas na cabeça dele, e sinceramente querendo algo positivo para mim, ele não entendeu aquela minha escolha. E eu já enxergava aquilo o oposto, eu falava, mas precisa muito. E aí logo depois veio o REURB, né? E aí a minha tese da conclusão da especialização foi sobre o REURB, e eu queria que o doutor falasse um pouco a respeito do REURB, que, assim, para mim foi uma surpresa muito positiva. Eu acho que o REURB está acontecendo aqui em Valença. É óbvio que tem uns problemas e tudo, mas as coisas aqui costumam ser bem difíceis e eu vejo, assim, não estou atuando tanto mais. Durante a pandemia nós atuamos muito, até porque o judiciário estava parado. E aí também eu acho que muitas vezes o judiciário não está funcionando, vamos para o extra. Então isso ajudou, né? Então eu queria que o doutor falasse um pouco a respeito do REURB. Eu acho que isso talvez, né, já aproveitando aqui a deixa, se o doutor tiver paciência conosco, que nós tivéssemos oportunidade de outras datas, eu acho que talvez o REURB nos gerasse até um capítulo, né? um episódio momento, né? Só para falar de REURB, né? Porque eu acho que é uma ferramenta assim. Você vê que são todos os entes estatais ali assim facilitando muito o procedimento, né? Você tem a legislação federal, você tem a atuação do Estado e dos municípios. E aí, então é isso, doutor. O que você, nesses anos, quantos anos nós já temos REURB aqui? Uns 4, 3? Foi logo antes da pandemia, se não me engano. Informação precisa. Foi isso, porque se não me engano, foi é porque a pandemia me fez perder um pouco a noção, mas eu lembro que a primeira reunião, se não me engano, foi lá na UNEB, se você esteve presente. A pandemia foi começou em qual ano? É isso, 20, nem isso eu sei. 2020? Março, não. Começou em novembro de 19, mas foi decretado, né? 11 de março de 2020. Então foi no final de 2019, eu creio, né? Foi em 2020 que começou. Porque eu me recordo que teve um evento para divulgar, para lançar na UNEB, né? Se não me engano. Ou na OAB. Uma semana. Na OAB ou na UNEB? UAB, acho que foi. Uma semana antes da pandemia. Então foi algo início assim, de março, né? Eu fui. Foi por ali. Então isso faz mesmo. isso. 3 anos. São 3 anos. Sim. Mas eu também me permita retornar agora, quando você disse que estava fazendo especialização em direito imobiliário diante de um cenário de completa irregularidade. Exato. E me permita aqui trazer um jargão conhecido por todos, eu acredito, uma historiazinha bem simples, né, mas muito didática, eu achei quando eu ouvi. Diz que uma determinada empresa, fábrica de sapato, de calçados, mandou 2 representantes para um determinado país, uma localidade, e aí o primeiro deles retornou um contato com o fabricante, né? Uma nota devolutiva. Dizendo suspenda tudo. Porque aqui ninguém usa sapatos. Eles receberam imediatamente, logo em seguida, receberam o contato do outro representante que disse triplica a demanda. Sim. Porque aqui ninguém usa sapatos ainda. Todo mundo precisa de então, sapato. Se nós trouxermos esse contexto para cá, eu acho que ele se amolda com muita proximidade, né? Perfeito. O doutor foi buscar uma especialização imobiliária
numa cidade que tem muita necessidade, muita irregularidade, sim, tem muita necessidade, sim, e que precisa sim de um cartório de imóveis adequado, preparado, que tenha um mínimo de conhecimento, que tenha um mínimo de agilidade, de profissionais que saibam o que fazer e como fazer para alcançar a regularidade, a menos que se pretenda permanecer nela para o resto da vida. Sim. E aqui, com todo o respeito ao seu colega mentor aí, certamente ele tem uma visão, talvez num segmento diferente, não estamos aqui a criticá-lo, de modo algum. Isso mesmo. Mas a minha percepção é na mesma linha do que o doutor expôs agora. Sim. Aliás, quando eu vim para Valença e tomei conhecimento de como era, do tamanho da cidade, da informalidade dos imóveis, da irregularidade, me assustou também. Sim. E aí, meu sogro, advogado de 70 e tantos anos, mas de uma cabeça assim brilhante, foi meu mentor por muito tempo, alguém que admiro muito. Meu cunhado também, advogado, espetacular, muitíssimo inteligente. E eu me lembro de uma frase dele na sacada do apartamento lá, naquela semana que nós chegamos aí. Sim. E a frase foi mais ou menos assim: onde tem bagunça, tem um potencial muito grande de crescimento e desenvolvimento. Sim. E logo em seguida eu finalizou um outro concurso que eu falei no início que tinha passado em vários, e alguns deles acabaram muito próximo. Sim. E aí eu me deparei com a escolha desses locais também, né? Desses outros estados. Sim. E lembrei dessa frase. Falei, é nessa bagunça que eu vou nessa ficar. aqui que eu vou ficar. Quer dizer, temos um campo muito grande para atuar, claro, para desenvolver. Sim. E aí, retomando, doutor, o REURB hoje é uma realidade. Eu costumo dizer que ele é um instituto novo e velho. Quando a gente olha para um instituto jurídico, surgiu em 2016 com a MP, 2017 convertido em lei, 16 para 23, 6, 7 anos. É muito novo. Imagina o Instituto da Propriedade, do uso capião, do direito real, da hipoteca. São institutos seculares. Sim. E a REURB está aí há 7 anos. É novíssimo. É muito novo, Mas quando você olha que está aí há 7 anos, já passaram-se vários anos, passaram-se 7 anos, e já deu tempo de entender minimamente, de errar, de consertar, de aprimorar. E aí é interessante que o Tribunal de Justiça aqui da Bahia tem se dedicado com muito empenho para buscar essas soluções, para orientar. E aqui é brilhante a atuação deles, que não é no sentido de punir, mas sim de estar de parceria, de firmar termo de cooperação com os municípios, com os cartórios. Ou seja, demonstra realmente, que leva o Instituto a sério, que reconhece que a Bahia tem um índice grande de irregularidade, de informalidade, mas que está envidando todos os esforços para atingir e alcançar resultados. Seja em palestras, em orientações, em ajuda, em auxílio. O município, aqui precisamente, o município de Valença e o município de Presidente Tancredo Neves estão fazendo o REURB já. Então, assim, são fantásticas as pessoas envolvidas. A REURB acontece a muitas mãos. De modo algum, o REURB é mérito meu, jamais. O REURB está aí. E tudo que eu puder contribuir de maneira... no aspecto jurídico para que aconteça, não medirei esforços, o cartório não mede esforços, mas acontece a várias mãos. Acontece com a participação dos advogados, na análise da documentação, no requerimento, na apresentação, envolve profissionais de topografia, Valença tem um termo de cooperação, profissionais competentes envolvidos nisso, uma equipe lá da comissão que está sempre atenta, processando. Existe muito a criticar sobre o nosso trabalho? Com certeza. Como eu disse, o Instituto de REURB é novo. E temos muita coisa a desenvolver, a melhorar, mas está aí. É uma realidade, está acontecendo, já permitiu a regularização de muitos imóveis, seguramente mais de 1.000. Eu fiz uma análise, eu acho que foi no ano passado ainda, já chegava a cerca de 1.500 imóveis regularizados. Se nós imaginarmos isso num contexto de uma comarca, né, que tem aí milhares, talvez dezenas de milhares de imóveis na informalidade, esse número é pequeno, mas é expressivo. Pelo tempo está acontecendo. E é isso, nós tivemos nesse período a pandemia e a troca de administração municipal também, querendo ou não, né? Você tem sempre aquele período ali novo de readaptação, de transição, às vezes mudam-se as pessoas, né? E aí demora um pouco Mas isso, no início... uma coisa que eu percebi é porque no início me parecia que o procedimento dentro da prefeitura era estanque.
Só que quando você saía com a sua certidão, a sua CRF ali, ela tinha que ser aceita aqui no cartório. Então ele, na verdade, ele não é estanque, ele deveria, depois eu achei que passou a ser tratado como um procedimento, ele é duplo, mas ele não é estanque. Então o que é feito ali na comissão tem que estar de acordo, né? Porque, assim, para a gente fazer um paralelo e facilitar a compreensão, doutor, o título de REURB, né, o município é quem processa. Sim. Então o município é o responsável por analisar a documentação, coletar essa documentação, fazer uma análise. Vamos comparar assim com um tabelião que lava uma escritura, de um modo muito grosseiro, tá? Né, os ouvintes aí que nos perdoem a comparação grosseira. Claro. Mas da mesma forma que o tabelião, por exemplo, quando chega uma compra e venda, é derivada e REURB é originário, claro. Mas ele analisa a documentação, ele verifica, falta isso, falta aquilo, ele lavra a escritura, então virou um título. Esse título, essa escritura vai para o cartório de imóveis para ser registrada. Numa semelhança muito próxima, o município também faz essa análise durante o processamento do REURB. Ao final daquele processamento, tiver tudo ok, ele emite um título, a CRF e o título de outorga da propriedade, que vai para o cartório para ser qualificado. A exemplo da escritura, o título também é qualificado. Se encontrar alguma inconformidade, algum dado faltante, emite-se uma nota de exigência para que seja corrigido, complementado. A depender, pode ser até por documento particular, né? Uma cópia autenticada, por exemplo, supre. E aí, analisado, em conformidade, faz seu registro. Então tem essa questão, né? O município ele emite o título no final do procedimento que vai para o cartório para ingressar para qualificação, né? Que é um dever do oficial sempre qualificar. Estando em conformidade, registra-se e aí surge a propriedade. Aquisição originária é maravilhoso, né? Você sai do submundo da posse, que é importante, mas você sai daquela situação menor e alcança verdadeiramente a propriedade, um direito real. Exato. Eu acho que, inclusive, eu estava aqui filosofando aqui. Eu acho até que é um cuidado que se tem com a família, né? Porque, porque assim, nós não temos o cuidado de... A gente não tem um cuidado de... vamos dizer assim, formalizar um testamento, né? A cultura brasileira não tem. Não sei se por medo, acha que está, né? Enfim. É pouco difundido. É pouco difundido o testamento, né? A burocracia também. Também, né? Mas assim, quando a pessoa. Eu acho que muita questão cultural nossa de que se você chegar para uma pessoa e falar. Faça seu testamento, o cara vai falar... Você está me desejando a morte? É isso. Né? É uma questão cultural. É cultural. Em determinados países aí, o jovem, ainda bem jovem... Exato, já tem o seu testamento. E vai fazer outro. E ainda o testamento maravilhoso dele é isso, né? Que você pode fazer quantos você quiser. Exato. Inclusive, isso deveria ser incentivado, porque a questão da regularização... Imagine, a pessoa que não regularizou, a pessoa morre... Olha o trabalho que vai acontecer em relação ao inventário, né? Então isso tudo bem que nós temos aí em relação a quantias, que naquele momento inicial ali nós temos a possibilidade de levantar o alvará, né? Das quantias nos bancos, tudo bem. Mas olha o trabalho, você não registrar o imóvel, você ter somente a posse, deixar isso para o familiar, né? Em sede de inventário e você não tem nem como discutir isso, você tem que regularizar o imóvel para poder... Então, assim, eu acho que isso perpassa a questão do cuidado para com quem vai ficar, né? E isso eu falo para todos os efeitos, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Para todos os efeitos, para todas as pessoas, porque ninguém sabe. Eu acho que você regularizar o seu imóvel, eu acho que isso, não só o imóvel, mas quaisquer situações, qualquer circunstâncias que envolvam, né, envolvam bens, é uma questão de cuidado com o seu familiar, com o seu próximo, né, com as pessoas de modo geral, com a sua família de modo geral. Então, isso também há uma repercussão de ordem social, de ordem familiar, entendeu? Então, imagina a facilidade, né? O oposto do que falavas há pouco, doutor, né? Quando você tem essa dificuldade, quando não tem o registro e tal. O oposto disso... Quando acontece, ninguém está vendendo morte para ninguém. Claro, mas é um fato natural, é algo que vai acontecer com todos nós. Ninguém sabe quando, né? Até aquela questão, né? A morte, enquanto acontecimento, é condição. Quanto ao momento, é termo, né? Isso, exatamente. Mas, então, imagina, quando acontece, os familiares, né? Eles podem chegar no cartório, faz uma busca, o cartório identifica quais são os registros que tem, emite a certidão, olha a facilidade...
o trânsito, entrega para o advogado, facilita a petição, Claro. o inventário, facilita em muito, sem contar a valorização, né? Porque uma coisa é você ter a posse, outra coisa você bem maior é ter a propriedade. Sim. Então, o acréscimo de valor e a facilidade para as soluções de problemas que surgem, né? Claro. É incomparável. Doutor, só para fechar, hoje é isso, esse tema do REURB, né? Eu acho que nós podemos mais à frente. Mas só para fechar, hoje, como é que está a questão de áreas passíveis de regularização aqui? A área urbana de Valença hoje, ela se encaixa no REURB ou ainda temos alguma área que, se não me engano, até pouco tempo atrás, não sei se uma área do Novo Horizonte, eles ainda não tinham, sabe? Doutor, eu confesso que talvez não saiba com precisão a resposta a essa pergunta, porque o que acontece? Como o processamento é feito pelo município, então se existe alguma limitação, ela acaba sendo identificada e já, digamos, ela nem chega aqui, nem chega aqui a vocês. No município mesmo, né? Mas em tese, assim, a REURB cabe onde? Qualquer núcleo urbano informal consolidado. Sim. Em tese, demonstrando que é um núcleo urbano informal consolidado, cabe REURB. Veja que a lei foi magnífica porque ela permitiu até situações em que o imóvel rural, por exemplo, ainda, né, registrado como rural, lá mais afastado da cidade, descontínuo, né, então, do período do período urbano. Se lá tiver uma localidade, um núcleo urbano informal consolidado, é possível fazer o levantamento lá e regularizar de aquela fato situação. É que vai... Claro que aí tem as restrições, né? Como, por exemplo, áreas de risco, de segurança, etc. e tal. Então, assim, mas esses cuidados, eles são sempre analisados durante o processamento. Que aí eu confesso que não saberia te dizer se tem alguma limitação ou não quanto a isso, porque, repito, essa análise é feita lá pelo próprio município enquanto ente processante do Instituto. Eu queria mudar de assunto radicalmente para abrir uma outra porta para uma possível conversa à frente de uma outra questão que me traz bastante interesse, doutor, que eu me especializei também em direito digital, tenho atuado pouco, mas é uma área que eu gosto muito. Como é que foi se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu fiquei imaginando a quantidade de informação. E aí, assim, não só a questão da privacidade em si, mas a gerência, né? Não deve ter sido... Até a questão técnica mesmo, tecnológica, né? Que você precisa ter... Você deve ter assim, um sistema de backups, uma coisa assim, tudo criptografado. Eu estou pensando aqui já em contratar o seu serviço, então já que você disse que está especialista no assunto. Olha aí. Mas brincadeira à parte, doutor, é um assunto muito novo também, né? E aí eu confesso que devido, além do problema do cartório, quer dizer, da situação do cartório, né? Enquanto conselheiro do FECOM, por exemplo, também tem um desafio lá para fazer essa aqui, é uma estrutura muito maior. Mas em termos gerais, assim, o assunto hoje, por ser novo, ele já tem um regramento, digamos, mínimo, né? Temos a lei, além da lei existem já provimentos, né? O 134, do CNJ, né? Que eu vi. E a Corregedoria aqui do Tribunal da Bahia também tem um regramento, tem regrado o assunto. Mas o que é importante a gente observar? Então, assim, tem um outro aspecto, além da LGPD, nós temos um provimento CNJ que trata sobre tecnologia, né? Sobre requisitos mínimos que tem lá. Então, tem algumas faixas, né? E alguns parâmetros, um diferenciado, um cartório pequeno, um cartório médio e um cartório grande. Então, temos que nos adequar a isso também e já foi uma fase superada, digamos assim. Isso envolve toda a questão de sistema, de servidor, de backups, né? Eu sou muito avesso a papel, eu gosto dessa questão tecnológica. Mas isso traz um cuidado muito maior, porque aí, uma vez que você tem papel, né? Se acontecer alguma coisa e tiver papel, você vai lá, tira uma cópia, analisa, verifica. Se não tem, você tem que tomar cuidado com o arquivo que tem. E aí envolve, né? A gente trabalha lá com um servidor com HD espelhado, com backup na nuvem, mais backup externo e mais um backup interno. Então, todos são 4 backups que a gente toma cuidado para... Nunca tive nenhum problema com isso. Também nunca tivemos incidente, né, com a LGPD, mas sobre a LGPD em específico, de maneira bem simples,
a lei sempre tem as cautelas, né? Não significa que você não possa tratar o dado. Claro. A questão é como que você trata. Sim, Então você qual tem que a ter um razão daquele tratamento. fluxograma. Isso. Para que você está tratando esse dado? Para que Isso. você precisa do CPF? Para Sim, que você precisa do sim. Estado Civil? Para que Sim. você precisa do nome? Sim. E assim vai, né? De uma maneira Sim. muito resumida. E a nossa atividade notarial e registral, doutor, ela é toda, tudo que nós precisamos todos os dados que nós tratamos é para cumprir a finalidade precípua. Sim. É tudo vinculado à lei. Então nós tivemos até aí, saiu nos jornais, uma referência muito sucinta de um tabelião, acho que foi o tabelião que lavrou uma escritura que envolvia uma personalidade, e aí acho que ele riscou, solicitar uma certidão, ele rachurou lá alguns dados. Sim. E o CNJ falou, não, você não pode fazer isso. Quer dizer, o tabelião, tudo muito embrionário, né? Sim. Tudo muito recente. Ficou com da receio, LGPD. né? de tá- Compreensível a preocupação dele Sim. em fornecer o documento, suprir os Os dados ali, pessoais. mas não pode. Por quê? Sim. Porque a lei exige. Claro. Então veja que quando alguém faz uma escritura, ele informa lá seus dados, RG, CPF, e eu também não consto na escritura. Quando vem essa escritura para o registro de imóveis, nós passamos esses dados para o registro, Sim, porque sim. tem que passar. Tem que passar, é verdade. Então, por exemplo, aí quando alguém solicita uma certidão, esses dados vão junto? Vão. Mas por quê? Mas tá errado isso? Não, não tá. Tá certo, porque a finalidade daqueles dados É justamente para tratados isso mesmo. é Sim. justamente É em para si isso. mesmo, a situação Você é em si imagina mesmo. que se nós suprimíssemos o CPF, por exemplo, de alguém, Sim. Sim. nós sabemos que é muito comum homônimos, né? Homônimo, Então, claro. se fizesse uma pesquisa só com o nome, Sim. poderia Não poderia. trazer o que... E você quer ir muito mais ou não trazer o que se busca? Sim. Mas você tem que Então, saber o nome da mãe para fazer, né? exato, E aí a gente não coloca a filiação no teor do registro, né? No sistema, sim, Sim. mas no teor do registro, Sim. não. Sim. Então, existe algumas mitigações assim. E aí tem políticas também, tratamento, né? De fluxograma, de preparo, de orientação dos colaboradores e tal. Mas é um tema bastante novo, doutor, tá? Que a gente já tem um mínimo de orientação, digamos Sim. assim, Sim. um mínimo de regramento por parte do CNJ, como disse, da corredoria também. Uhum. Mas é tranquilo. Os dados que nós tratamos, a finalidade é para cumprir a finalidade Da própria e é legislação. por conta da exigência legal. Sim. Daí a gente não tem liberdade para dizer, não, eu não vou colocar esse dado, porque, como disse, Sim. é tudo vinculado, né? E Sim, aí tem que sim. constar. Eu dei uma olhada nesse provimento 134 34. e é interessante que ele supre algumas lacunas da lei geral, alguns detalhes assim que o pessoal em outras áreas tem tido, por exemplo, se você pode ter o responsável pelos dados desempenhando outra função, se pode ser já, vamos dizer, o chefe de TI, e no caso do provimento 134, ele deixa claro que pode ser alguém de fora, né? Então, Sim, ele do tratamento dos especifica dados, Uhum. em outras outras áreas, áreas. às vezes o empresário fica, né, com Fica receio. com receio, mas só Uhum. que realmente são pessoas que são, vamos dizer assim, têm competência para tal, né? Mas um provimento eu achei ele bem feito, assim, bem O redigido. CNJ como órgão de controle, assim, está sempre atento, ajuda bastante, está sempre regrando o assunto para deixar as coisas muito mais claras, né? Isso é muito bom, Sim, isso é muito bom. sim. Bom, eu acho que, né, eu ainda tinha adjudicação aqui, que é uma coisa que até eu tenho interesse pessoal em alguns, mas eu acho que nosso tempo hoje já se esgotou. E aí nós queremos mais uma vez agradecer demais a presença do doutor, né, pela confiança aqui, pela atenção que nos deu. Eu acho sinceramente que esse conteúdo vai ser valioso para muita gente, né? Eu acho que nós advogados temos muito a nos desenvolver nessa área, e o cidadão também, né, de tomar ciência de alguns conceitos. Eu acho que é um conteúdo que vai ser bastante válido, e deixar aberta a possibilidade, se o doutor nos der a honra, né, de mais à frente um pouco, que a gente possa ter outras oportunidades para tratarmos de temas específicos, né, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, visando aí mais o nosso público-alvo principal, que são advogados e estudantes, né, de direito. E agradecer muito, doutor. Eu que agradeço aí pelo convite, e dizer assim de maneira muito resumida, eu estou à disposição. Para mim é uma honra fazer parte desse bate-papo aqui no canal de vocês, e estou à disposição. Outros assuntos aí que tiverem relacionado, a hora que quiserem, será sempre um prazer. Pois Maravilha. Doutor, eu agradeço muito
por aceitar o convite, né? A gente está com esse projeto aí, então nós temos aí essa missão de levar o direito, de levar esse conhecimento, né, para o maior número, né, possível de pessoas. Desde já agradeço mais uma vez e fico feliz, né, pelas explicações, né, porque foram explicações tão, Sim, né, tão efetivas, né, porque é uma área que muita gente não conhece. Inclusive, minhas turmas serão obrigadas a assistir este episódio, inclusive, porque muita gente não conhece o extrajudicial. Então, vai ser questão de, talvez, aí 2 décimos. Alguma aí, né? questão 2 décimos. Inclusive, eu falei sobre isso ontem, uma outra coisa que envolvia negócio jurídico, que tinha que ter um instrumento. Então, alguma situação aí eu posso cobrar. Deu um incentivo positivo. Alguma coisa eu posso cobrar aí, tá, pessoal? Fiquem atentos. E eu queria deixar o registro do convite aberto para um próximo episódio, um próximo momento, para a gente, vamos dizer assim, mergulhar mais no REUB, falar sobre a adjudicação e sobre, né, a atividade de modo geral, ok? Parabéns pela iniciativa de vocês aí, eu acho que é brilhante, né? Isso nos deixa muito honrado. O trabalho de você na divulgação e trazer alguém do extrajudicial aqui para tratar de alguns aspectos assim é muito gratificante, muito nos honra e será um prazer. Reitero, se tiver algum assunto aí que a gente possa contribuir e aprender com vocês também, né? Eu estou à disposição sempre aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor. É o tipo de conteúdo que a gente quer trazer para vocês, né? Exato. Um conteúdo de valor, com profundidade, mas através de bate-papos, né, leves. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, nos ajuda, não te custa nada. Obrigado, Caio. Estúdio Rocon. Vamos em frente. Tem o Instagram, não esqueça de seguir. Siga-nos no Instagram. E vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado. Até mais, até a próxima.